Olá pessoal, professor Rafael aqui. Sejam muito bem-vindos à terceira e última parte da aula sobre posse, ok? Na primeira parte a gente falou sobre os possessive adjectives. Na segunda parte a gente dedicou a falar sobre vocabulário e fazer atividade de listening. E nessa parte a gente vai retomar esse tópico gramatical falando sobre posse, ok? Aqui no nosso material, né, para quem tem material didático, você vê que ele apresenta tanto os possessive adjectives quanto os possessive pronouns, todos juntos aqui nessa mesma parte do PDF, né, nessa mesma parte do material. Eu, né, como já dou aula há muito tempo, sei que os alunos têm uma certa dificuldade com esses pronomes, então eu preferi colocá-los em duas aulas diferentes e com uma aula no meio ainda para dar tempo de vocês processarem as informações. Então, se você quiser relembrar sobre os possessive adjectives, volta lá na aula, na primeira parte dessa aula, né? 2 aulas atrás. Essa aula a gente vai dedicar especificamente aos possessive pronouns, ok? Esse é um assunto que a gente não tem muita familiaridade, porque é uma coisa que não existe no português, né? E toda vez que a gente não tem com o que comparar, né? Não tem uma relação com a língua que a gente conhece, esse assunto acaba se tornando um pouco mais complexo do que deve ser. Então, a gente vai tentar facilitar o máximo possível aqui esse processo. Então veja, a gente já viu lá os possessive adjectives, né? Então, this is my car, these are her books, né? Já falamos sobre isso. Se quer rever, volte 2 aulas. Veja só como essa mesma frase fica com os possessive pronouns. Então, this is my car vira this car is mine. Ok? Então, eu jogo o pronome de posse para o final e ao invés de ser my, ele vira mine. Ok? E no segundo exemplo, a mesma coisa. Her books, ou these are her books, vira these books are hers. Ok? Ou seja, eu jogo o pronome de posse para o final e acrescento um S nele. Ok? Veja que a tradução do português fica igual, né? This is my car, este é meu carro. This car is mine, este carro é meu. Né? Então, meu carro, carro meu, é igual, né? Para a gente não altera. Em inglês, tem diferença, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nos pronomes. Veja, my vira mine. Your vira yours. His, que já termina em S, fica his mesmo. His. Her vira hers. Its, que já termina em S, lembrando, sem apóstrofe, fica its mesmo, né? Its. Our vira ours e their vira theirs, certo? Então, com exceção de my, que vira mine, é basicamente só acrescentar o S, né, no final do pronome. Aí você me pergunta, acrescentar esse S para quê? É para indicar plural? Não. Né? Como a gente já viu em aulas passadas, o S tem muitas funções em inglês. Né? Conjugar verbo, fazer plural, indicar posse e aqui conjugar os pronomes. Ou seja, esse S não é indicação de plural, é só uma conjugação do pronome, ok? Dessa lista que está aqui, somente esses que estão na caixinha vermelha, ou seja, our e ours e their e theirs,
que são plural, certo? Mas observe que tanto our quanto ours, tanto their quanto theirs são plural. Não é o S que está transformando ele em plural. Ambos já estão no plural. O your e o yours, a mesma coisa. Ele só está separado porque ele pode ser tanto singular quanto plural, certo? Pode ser seu, sua ou seus, suas, ok? Então, atenção a essa questão. O S não indica plural nesse caso, ok? Vamos aqui fazer algumas associações para a gente entender melhor esse contexto. Como a gente não tem alguma coisa parecida no português, eu fui buscar lá no espanhol para poder tentar fazer aqui uma analogia. Tudo bem, eu sei que talvez você não fale espanhol, mas a gente consegue entender mais ou menos, então talvez o exemplo seja útil. Então veja, vamos olhar aqui os exemplos do lado esquerdo. Em espanhol, a gente vai dizer: esse es mi teléfono, né? Mi teléfono. E aí esse mi em inglês vira my. This is my phone, ok? Em espanhol, a gente pode dizer essa mesma frase, só que com o pronome no final. E aí fica: esse teléfono es mío. Mío. Ok? E aí você vê que, assim como no inglês, em espanhol, eles fazem essa troca, né? O mi teléfono vira teléfono mío. Ok? Como eu disse, em português não altera nada, fica meu telefone, telefone meu. É igual, né? Em inglês e no espanhol, isso altera. Então, esse teléfono es mío vira this phone is mine. Ok? Talvez vocês vendo assim a frase em espanhol, fique um pouquinho mais fácil de assimilar. Ok? Mas calma, esse assunto é complexo, a gente chega lá no bom resultado. Veja então aqui, né, um resuminho do que vai ser a indicação de posse em inglês. Então, se eu chego no escritório, ou chego em casa, ou em algum local e digo: whose phone is this? Ou seja, eu pergunto: de quem é esse telefone? Whose phone is this? Tem algumas formas da gente responder essa pergunta. Então, de quem é esse telefone? Eu posso dizer: this is Laura's phone. Como vimos lá atrás, o apóstrofe S depois de um nome de uma pessoa, indica pertencimento, né? Então, this is Laura's phone. Se eu já tenho um contexto de quem estamos falando, né? Tipo, eu já sei que estamos falando da Laura. Então, eu não preciso dizer o nome dela. Eu posso simplesmente dizer this is her phone. E aí, aponto para ela, né? Ela estiver do lado ou do outro lado da sala. Então, this is her phone. Dela quem? Da pessoa que eu estiver apontando, certo? Ou ainda com o pronome de posse, o possessive pronoun, né? This phone is hers, certo? Só que, veja o pulo do gato, a maneira mais comum, talvez, que você vai usar esses pronomes que terminam com S, né? Que são os possessive pronouns, vai ser nesse contexto aqui, que é esse último, né? Então veja, eu pergunto: de quem é o telefone? Whose phone is this? Você simplesmente diz it's hers e aponta para a pessoa. It's hers. Ok? Ou seja, o pronome, o possessive adjective que vimos as duas aulas atrás, eu sempre vou precisar colocar alguma coisa depois dele, né? Vou precisar colocar algum objeto ou alguma coisa que pertence
a pessoa que eu estou falando. Já os possessive pronouns não tem essa necessidade e eles vão ser muito comuns para evitar que você precise responder ou repetir, na verdade, toda a frase que a gente já sabe que foi dita ou que já se sabe do que está sendo falado. Vou dar um exemplo um pouco mais concreto para que vocês entendam isso. Então veja, vamos supor que estamos aqui em um grupo de amigos e estamos jogando conversa fora e vamos falar sobre sonhos e objetivos de vida. Então, a primeira pessoa vai lá e fala: My dream is to travel the world. My dream is to travel the world. Né? Meu sonho é viajar o mundo. My dream is to travel the world. Ok? Aí, beleza, a conversa continua. A próxima pessoa que está ali vai falar também qual é o sonho dela. E aí ela fala: My dream is to be famous. My dream is to be famous. Meu sonho é ser famosa. Né? My dream is to be famous. Ok, ótimo. Mas veja o que acontece na terceira e na quarta pessoa. Mine is to be a millionaire. O meu é ser milionário. Mine is to be a millionaire. Ok? E aí você para e pensa, né? Mas meu o quê? Meu sonho. É disso que a gente está falando desde o início. Certo? Então repare como eu uso a palavra mine para não ter que repetir a frase toda, né? My dream is to be a millionaire. Então eu só encurto e digo Mine is to be a millionaire. Ok? E a mesma coisa para a terceira. Mine is to be a TV actress. Mine is to be a TV actress. O meu é ser uma atriz de TV. Certo? O meu o quê? Meu sonho. É disso que está sendo a conversa. Então, perceba que para que esses pronomes sejam utilizados, né? Ou seja, mine, yours, his, hers, ours e theirs, esses pronomes precisam de contextos, né? Eu não posso chegar aqui e dizer, por exemplo, mine is to be famous. A pessoa vai olhar para sua cara e vai dizer, mas seu o quê? Né? Ou seja, o contexto do que está sendo falado precisa ser estabelecido antes, ok? Espero que assim, com esse exemplo, fique um pouquinho mais fácil de entender. Vamos praticar um pouquinho de speaking e futuramente teremos outras aulas sobre esse assunto. Eu sei, ele é um assunto um pouco complexo, mas a gente vai trabalhando isso pouco a pouco. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e nos siga nas outras redes sociais. Ok, então aqui temos um homem, uma mulher e duas crianças, né? Então vamos usar his para falar, né, para indicar a posse dele. Hers para indicar a posse dela e theirs para indicar a posse deles, né? Ou seja, eu vou falar a letra, né? E vou fazer a pergunta: Who's this? Ou who are this? Dependendo se for singular ou plural. E vocês vão responder: It is his. It is hers. It is theirs. Ok? Qual que é o contexto aqui, né? O contexto é que a gente está vendo quem são as pessoas. Então seria, se fosse na vida real, né, seria como se você estivesse apontando para a pessoa que aquele objeto pertence. Ok? Então, claro que os objetos, né, tem a ver aí com a personalidade e quem é cada pessoa.
mas eu vou perguntando e vocês vão respondendo, ok? Pode pausar o vídeo para responder, não tem problema. Então, vamos lá. Letter A. Whose bag is this? Você vai responder. It is hers. É dela. It is hers. É dela. It is hers. Ah, como que eu sei que é dela? Porque é uma bolsa feminina e só tem ela de mulher adulta aqui. Ok? Então, continuando na mesma lógica. Agora é a sua vez. Letter B. Whose bag is this? Or whose briefcase is this? C. Whose backpack is this? Whose backpack is this? D. Whose book is this? Whose book is this? E. Whose makeup is this? Whose makeup is this? F. Whose laptop is this? Whose laptop is this? Ok? E agora a última fileira. Observe que a última fileira são produtos, são coisas no plural. Ok? Então, letter G. Whose pants are these? Whose pants are these? H. Whose bags are these? Whose bags are these? The last one, I. Whose shoes are these? Whose shoes are these? Ok, very good. Muito obrigado por assistirem mais essa aula, pessoal. Até a nossa próxima aula.